Olá, graça e paz. É um prazer estar aqui com você outra vez, compartilhando a maravilhosa palavra de Deus. Como o salmista mesmo diz, quanto amo a tua lei, Senhor, é a minha meditação todo dia. E essa tem sido a nossa experiência. Amamos a palavra do Senhor, amamos a meditação da palavra do Senhor e amamos também o compartilhar das maravilhas desta palavra. E nesse sentido eu quero compartilhar com você o que Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, do versículo 1 a 5, que diz assim: despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, e de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, na última oportunidade que eu tive de meditar na palavra junto com você, nós falamos sobre a necessidade de ter um relacionamento com Deus, de não sermos religiosos, mas termos um relacionamento vivo com Deus, porque é isso que o Senhor busca e procura na vida das pessoas e dos seus filhos. Mas para ter um relacionamento com Deus, nós precisamos também de algumas coisas, de algumas características. E então eu quero falar com você hoje sobre crescimento espiritual. Observe que nesse texto de Pedro que nós lemos, Pedro faz 3 recomendações importantes. Ele diz primeiro, despojando-vos, depois ele diz, desejai ardentemente, e por último ele diz, chegando-vos para ele. Então, Pedro diz aqui, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. A primeira coisa para que possamos crescer espiritualmente e ter assim um relacionamento com Deus é despojarmos das coisas que não agradam a Deus. Paulo, em Efésios, no capítulo 4, o versículo 22 ao 24, ele diz assim, se é que de fato o tendes, 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. E na sequência aqui do capítulo 4 e o capítulo 5, Paulo vai falar sobre coisas que nós precisamos deixar, retirar da nossa vida, de que precisamos nos despir, despojar da nossa vida, e coisas que devemos cultivar, com coisas com que devemos nos revestir. Então, a primeira coisa para que haja um crescimento espiritual é despojar-nos do velho homem, das velhas coisas, das velhas práticas, daquilo que não agrada a Deus. A segunda coisa que Pedro diz aqui a segunda recomendação é desejai ardentemente. E eu quero dar uma ênfase especial a essa parte. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Eu fico impressionada como tem pessoas que dizem que conheceram o Senhor, que receberam o Senhor na sua vida, que entregaram a sua vida para Jesus e passam a vida inteira na igreja ou na presença de Deus. Isso é algo pessoal de cada um, mas estão sempre na mesma, não crescem, não se desenvolvem.
E eu estava pensando, o que é necessário para que alguém possa crescer na presença de Deus? Um dos fatores primordiais é esse: a pessoa tem que desejar crescer. Pense se existe uma pessoa que pode, um ser humano que seja capaz de viver sem se alimentar, sem tomar água, sem fazer as suas necessidades básicas. É impossível pensarmos nessas coisas. E pela própria índole, pela própria natureza humana, nós desejamos isso. Nosso corpo dá sinais de que estamos com fome, então nós desejamos comer. Ele dá sinais que estamos com sede, então desejamos beber água. Ele dá sinais de que temos necessidades fisiológicas e então nós temos que satisfazer, atender essas necessidades fisiológicas básicas. Desejamos, o ser humano por si só, ele deseja coisas para poder viver, ele deseja sobreviver. E quando nós pensamos espiritualmente, nós vemos pessoas que simplesmente não desejam nada, não têm anseio nenhum, não buscam nada. E Pedro recomenda: desejai ardentemente. Se nós queremos crescer, se nós desejamos amadurecer espiritualmente, se nós desejamos ter um relacionamento com Deus, nós precisamos desejar ardentemente esse crescimento, essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus. Isso faz parte, é um princípio, é um requisito para que possamos nos desenvolver e crescer espiritualmente na presença de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, existem muitos exemplos e muitas citações de pessoas que expressaram esse desejo ardente que tinham da presença de Deus, do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, etc, etc. Mas eu quero mencionar e ler aqui apenas alguns textos para reforçar isso, a necessidade e a importância que tem de você, como cristão, como filho de Deus, desejar ardentemente crescer, desejar ardentemente amadurecer, desejar ardentemente alimentar-se, desejar ardentemente o conhecimento e a presença do Senhor na sua vida. O salmista, no Salmo 42, no versículo 1 e 2, ele diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? Veja como o salmista expressa a fome e a sede e a ânsia que ele tinha de estar na presença do Senhor. Também no Salmo 63, você pode ler, no versículo 1, o salmista, este é um salmo de Davi, ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida e exausta sem água. Ou seja, Davi expressa que não era só um desejo da sua alma, mas era também o desejo do seu corpo físico, a presença do Senhor, a vida do Senhor, a comunhão com o Senhor. E no Salmo 119, o salmista também faz referência a isso no versículo 20, dizendo assim: consumida está minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Então, é necessário, se queremos crescer espiritualmente, se queremos amadurecer, desejar ardentemente, com toda a nossa força, com nossa alma e até com o nosso corpo, essa intimidade com Deus, esse conhecimento, esse alimento que vem da presença do Senhor. E a terceira recomendação que Pedro nos faz, então, aqui, é que devemos achegar-nos a Ele. Achegar-nos a Ele. Ele diz: achegai-vos, achegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, é necessário buscarmos ao Senhor, nos aproximarmos dele. E Tiago no capítulo 4,
no versículo 8, ele diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, limpai o coração. Observe que Tiago nos diz que devemos nos chegar a Deus e depois ele diz que nós devemos nos despojar, como Pedro falou, deixar as coisas que não agradam a Deus e nos achegarmos a Deus. E também, Hebreus, no capítulo 7, o escritor, quando fala do sumo sacerdote que nós temos na presença de Deus, ele diz no capítulo 7, no versículo 5, ora, capítulo 5, versículo 7, tá invertido. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E depois, em outra parte, em outra referência, a Bíblia nos diz que ele é o nosso sacerdote, que por ele nós podemos nos achegar à presença de Deus. Temos um sacerdote que se compadece de nós e nós podemos nos achegar à presença do Senhor. Então, é necessário essas três coisas para que haja crescimento espiritual. Despojar-nos das coisas velhas que não agradam a Deus, desejar ardentemente a presença do Senhor e achegar-nos a Ele. Qual é, então, a consequência que Pedro nos mostra aqui nesse texto dessas atitudes, dessas três atitudes que ele menciona aqui? No versículo 5, então, ele diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. Então, quando esses três elementos, essas três recomendações estão na nossa vida, Pedro diz aqui que nós somos edificados, casa espiritual. Ou seja, nós crescemos, nós amadurecemos na presença do Senhor. E aí vem uma outra pergunta também que nós temos que pensar. Para que eu quero crescer? Qual é o meu objetivo como servo de Deus em crescer na presença de Deus? O que eu almejo? É ser reconhecido? É ter fama? É ser chamado de grande? É me tornar uma pessoa pública conhecida? Qual é o meu objetivo? Qual é o objetivo de Deus para o crescimento espiritual de alguém? E Pedro também nos dá essa resposta. Aqui no versículo 5, ele nos mostra duas razões por que nós precisamos crescer espiritualmente. Ele diz, no versículo 5, seguindo a leitura que estávamos fazendo: para serdes sacerdócio santo. Então, a primeira razão porque Deus deseja que nós cresçamos e amadureçamos na sua presença é para que possamos exercer o sacerdócio santo na presença de Deus. Para que possamos ser sacerdotes de Deus, sacerdotes santos, que exerçam bem a sua função sacerdotal diante do Senhor. E a segunda razão também está aqui no versículo 5, ele diz: a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. A segunda razão é para que nossos sacrifícios espirituais sejam oferecidos e sejam agradáveis na presença de Deus. Ontem eu estava lendo uma publicação no Facebook de um pastor que é muito amigo nosso, e ele publicou isso, uma simples reflexão. Se Deus aceita qualquer tipo de culto porque algumas pessoas na Bíblia morreram, se Deus aceita qualquer tipo de atitude porque
algumas pessoas sofreram certos tipos de consequência. E isso nos faz ver que Deus não aceita culto de qualquer forma. Deus não aceita sacrifícios de tolos, diz a Bíblia mesmo. Então, e Paulo também escrevendo, ele diz que nós devemos oferecer a Deus um culto racional, ou seja, um culto inteligente, um culto que de fato, nas palavras de Pedro aqui, seja um sacrifício agradável a Deus. Então, qual é a conclusão que nós chegamos desta reflexão, disto que Pedro nos diz aqui? Nós chegamos a 3 conclusões importantes neste texto. Primeiro, que o crescimento e a maturidade espiritual deve ser desejado e buscado. E eu coloco bastante ênfase nisso, porque vejo muitas pessoas que simplesmente não desejam nada da parte de Deus. Não desejam a presença de Deus, não desejam buscar, não desejam conhecer, não desejam ter experiências, não desejam ouvir a Deus, nada. Então, é necessário desejar ardentemente e buscar esse crescimento espiritual. A segunda coisa que nós aprendemos aqui com Pedro é que quando nós crescemos e amadurecemos, nós nos tornamos produtivos. Ou seja, ele diz que nós somos constituídos sacerdotes. Quando nós crescemos e amadurecemos, então Deus pode nos usar nossos dons, nossos talentos, nossas habilidades e até o que nós não temos para o seu serviço, para o exercício do sacerdócio santo que nós fomos chamados pelo Senhor, que todo cristão, todo discípulo de Jesus é chamado a exercer. E a terceira coisa que nós aprendemos aqui é que serviço e adoração aceitáveis a Deus só são possíveis também quando há crescimento e maturidade espiritual. Se queremos agradar a Deus, precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos desejar e buscar este amadurecimento. E finalizo com a última expressão de Pedro. Aqui no versículo 5, ele diz, por intermédio de Jesus Cristo. Não podemos fazer nada disto sozinhos. Necessitamos do Senhor Jesus para isto. No versículo 4, ele diz, para que através da pedra viva nós possamos nos achegar a Deus. Só pode ser através da pedra viva que é Jesus. E por último ele conclui aqui que o nosso sacerdócio santo e nossos sacrifícios agradáveis a Deus só podem ser por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, nós necessitamos estar nele e estar com ele, necessitamos da ajuda dele para isto. Não somos autossuficientes, não podemos fazer nada por nós mesmos. Necessitamos da graça e da ajuda do Senhor. Com isto, eu quero desejar que neste ano de 2021, que nós ainda estamos aqui vencendo a primeira quinzena deste mês, que o seu desejo, assim como disse na vez anterior, de ter um relacionamento com Deus durante este ano, você também tenha ansiedade, desejo profundo, como Pedro disse aqui, desejar ardentemente crescer e amadurecer espiritualmente, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.